Já passou por aquela experiência de ter que colocar galocha para conseguir passar na calçada até chegar na sua casa? Porque tem uma infinidade de poça de água para todo lado e a chuva parou, só que as poças continuam ali, porque o piso é plano, que eu nunca vi ficar tão nivelado como a calçada. Então hoje eu quero falar com você sobre essa drenagem superficial e como ela é importante na análise dos nossos projetos. Então vem comigo e vamos olhar no detalhe como fazer essa análise. Então esse daqui é um projeto que eu recebi todas as pranchas de todas as disciplinas para fazer a análise e eu percebi que não existia nada sobre drenagem superficial. Aí fui olhar a arquitetura, quais eram os níveis que estavam pré-definidos e eram sempre níveis planos dos pisos, né? E um empreendimento que já estava em construção. Então o risco dele sair exatamente assim, tudo plano, era muito grande. Eu trabalhei muitos anos em construtora e esse era um tema que normalmente a gente tinha problema, porque era um projeto que não era quase desenvolvido, sabe? Ele não vinha pronto, não vinha com essa solução pensada dos níveis. Eu trabalhava com grandes construções, eram obras de médio e grande porte, né? Por exemplo, uma fábrica que não tem os pátios com inclinações adequadas, fica surreal, porque aquela água fica parada e aí demora para escoar. Sendo que se você faz uma declividade, por mais suave que seja, a água cai e escorre. É igual aquela questão do banheiro, sabe? Muita gente tem esse problema em casa. Coloca o ralo lá, aí quando você vai tomar o seu primeiro banho, tá lá todo animado, começa a formar uma poça. O box vai alagando e a água não vai para o ralo. Às vezes vai para o lado oposto, o ralo tá lá sequinho e a água amontoando toda do outro lado. Para a área externa é a mesma coisa, a gente precisa pensar nisso, sabe? Pensa assim, tá chovendo aqui, então tem que ter um ponto alto do piso aqui e um ponto baixo ali. E assim você vai fazendo com que tenham pontos altos e baixos, levando e conduzindo essa água para sua rede de drenagem principal para levar embora até a rua. Então, por exemplo, aqui era um projeto com 2 torres residenciais e não existia nada em relação a pisos, né? Qual que foi a análise que a gente fez? A gente pegou o material, analisou qual que era o encaminhamento das redes e propôs para o cliente um encaminhamento e uma solução de níveis para ele avaliar. Porque, como sempre eu falo, criticar uma coisa que já existe é muito mais fácil do que você criar. Então, se você entrega para o seu cliente esse mapeamento, falando assim, olha, eu não identifiquei uma drenagem superficial no seu piso e isso vai causar problemas depois, futuramente. As águas vão ficar empoçadas. Então, assim, vamos estudar esse caimento? A minha proposta é essa. Vocês estão vendo que é simples? Ó, eu peguei um PDF, não é uma coisa complexa, você não precisa ficar super desenhando, mas você precisa orientar e dizer, meu, então a gente vai fazer assim. E aí depois isso vai para desenho executivo, né? Mas olha que interessante, poxa, eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse estacionamento, então o que a gente propôs? Esse ponto aqui vai ser o ponto alto, tá vendo? Essa faixa aqui é o ponto alto, esse é o ponto mais alto. Aí, daqui, todo esse piso vai cair para esta linha aqui, ó. Então, esse nível aqui de baixo, ele vai ser mais baixo e ele tem que ser, inclusive, mais baixo do que o começo do prédio aqui, né, da torre. Isso é muito importante, porque senão a água começa a entrar para dentro da casa ou para dentro do edifício, para dentro daquela... E isso acontece muito também. Tem muitos casos de que, por exemplo, se faz o piso interno da casa no mesmo nível do piso externo, da varanda, por exemplo, coloca uma grelha. Tudo bem, a grelha até pode ajudar, mas uma chuva forte, essa água vai começar a infiltrar, às vezes, pelo caixilho, sabe? Quando ele está sentado no mesmo lugar. Eu fui na praia e aí a gente ficou hospedado numa casa grande, porque a gente foi com bastante gente da família, então era uma casa de um padrão bom, assim, sabe? Deu uma chuva, meu amigo, impressionante. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Começou a entrar água por todo lado. Eu falei, nossa, mas como tem água aqui na sala? Tipo, sabe assim, os pisos, tudo cheio de água da chuva. E aí fui olhar, o caixilho, ele tava
era de vidro, assim, né? Um caixilho com uma moldura de madeira, de vidro, apoiado no nível do piso de dentro da casa. E isso fazia com que a água infiltrava por ali. É um detalhe, ó, pequenininho, mas que na real, na vida daquele edifício vai fazer total diferença. Assim como a drenagem superficial nos empreendimentos. Gente, se você trabalha com residencial, com comercial, qualquer tipo de projeto e tem uma área externa, pensa nos caimentos. De verdade, assim, às vezes até, vou fazer lá na minha casa, né? Vou fazer o pátio da minha casa, vou fazer uma piscina e aí vai ter um deck, não sei o quê. E aí você não dá nem um caimentinho. Aí chove, vai ficando aquele monte de poça, começa a entrar água para todo quanto é lado. Então, se você pensar nesse detalhe, vai fazer muita diferença aí na sua obra, tenho certeza. Aí nesse caso aqui, então, a gente pensou o caimento para cá, caimento para cá. E por que eu fiz todo esse mapeamento aqui para falar com o cliente? Porque a pré-construção do modelo, então esse empreendimento foi 100% modelado. Ó, a pré-construção do modelo, na área da implantação toda aqui, né? Ela foi uma pré-construção pensada nesses caimentos. A gente coloca, inclusive, esses caimentos aqui. Para quê? Porque na obra, quando a pessoa quer ver o nível, você consegue pegar aqui por esse modelo e ver exatamente o nível daquele pavimento, sabe? Você coloca ali um pontinho de nível e consegue identificar qual que é o nível XYZ. Então aqui está na cota 772,97, entendeu? Com esse pontinho você consegue identificar. Aqui nós pensamos como, né? Sempre tendo essa linha central aqui de captação, porque as caixas elas estavam previstas no meio, tá vendo? E aí caía para esse meio. A partir daqui, nessa lateral aqui das rampas, eu tinha as rampas, então a água caía para cá. E aí nesse trecho que estava totalmente reto, a gente fez caindo para a lateral. Mas sempre precisa conseguir conduzir para algum lugar, e aí fazer a captação aqui, né? E aqui caía direto para o arruamento. E essa lateral aqui também, ó, caindo direto para o arruamento. E aí vai para a sarjeta e consegue coletar toda essa água, né? Aqui, então todos os locais, ó, a gente teve que mudar níveis mesmo, sabe? Por exemplo, aqui estava num nível, aí a gente colocou, fez um ajuste de nível aqui. Vamos começar pelo nível interno do prédio e vai ajustando para que isso tudo caia, né? Então aqui está na 770,4, a água vai cair, né? E vai conduzir para o lugar certo. Aqui, ó, todos esses pontos, a gente estudou ponto a ponto os níveis para conseguir fazer esses caimentos. Além disso, a gente percebeu que o arruamento aqui, ó, ele estava com uns níveis muito diferentes do projeto. Isso daqui já foi com uma análise em relação ao projeto de arruamento que veio do condomínio lá. E aí, o projeto da arquitetura, por exemplo, ele estava com os níveis completamente diferentes dos níveis do arruamento, que era um levantamento topográfico. E isso fez com que tivesse uma contenção aqui de quase 2 metros de diferença, que não estava sendo prevista, não estava sendo imaginado que existia. Foi analisado aqui e foi identificado aqui pelo projeto de que tinha essa diferença. Análise de projeto e compatibilização trazem muita eficiência no seu empreendimento, você pode ter certeza, em qualquer fase. Esse caso foi um projeto que a gente analisou com ele já em andamento. O ideal é analisar antes, quando está na fase de projeto, mas nem sempre é possível. Então, se você está com um projeto já em fase de andamento, contrata esse serviço, vai fazer toda a diferença no seu processo. Se você vai iniciar um projeto, contrata um serviço de análise e compatibilização, porque cada um está fazendo a sua disciplina, mas a visão do todo é o mais importante para você conseguir performar no seu empreendimento. E se você quer aprender a fazer gestão, compatibilização e coordenação de projetos, além de modelos BIM. A metodologia BIM é maravilhosa, mas não precisa ser só aprender a modelar, você tem que ter processos, é além disso.
E é por isso que a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho. Eu com a Sheila Nicolini estamos formando um curso incrível para você de gestão e gerenciamento de projetos. É o que a gente já vive há muitos anos, né? A gente tem bastante experiência nessa área e a gente quer contribuir com você. Então, se você quer participar desse curso com a gente e ter uma condição incrível, que com certeza só você que vai receber, só quem está inscrito nessa lista de espera, faz a sua inscrição nessa lista de espera. Em breve a gente te manda novidades, combinado? Não perca essa oportunidade, porque tem muito conteúdo maravilhoso. Ele já está em processo de gravação.